Olá, minha gente, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Então, hoje a gente vai estudar sobre o mecanismo da ereção. Então, aqui a gente está vendo o pênis, a forma interna, né, dele. E aí a gente vai hoje compreender como é que acontece a ereção. Então, internamente nós possuímos os tecidos que são chamados de corpos cavernosos e corpos esponjosos. Então, o que acontece? Observe que tem aqui pequenas fissuras, né? Esses buraquinhos aqui, eles ficarão completamente repleto de sangue. Isso vai fazer com que ele vá aumentar de tamanho e enrijecer. Daí a ereção, tá certo? Então esse acúmulo é o que vai causar a ereção, certo? Disfunção erétil. O que é essa disfunção erétil? Nós temos duas formas, né? Nós temos aquela disfunção, que é a incapacidade de um indivíduo de ter relação, né? No caso dos homens, podem acontecer em função da perda da ereção ou da ejaculação precoce. Na ejaculação precoce, o homem tem ereção, mas ejacula antes de conseguir a penetração. Já a disfunção erétil masculina pode ser causada por fatores psicológicos, como ansiedade, depressão, autoestima baixa, uso de drogas lícitas ou ilícitas, medicamentos, distúrbios hormonais ou problemas físicos, má formação do pênis, acidente, problemas vasculares, dentre outros. Então, aqui, essa disfunção erétil, então, ela é muito ampla. Então, há vários fatores que podem causar essa disfunção. É importante não confundir a disfunção erétil com a perda ocasional. Então, essa perda ocasional você não está com nenhum problema, mas porventura você ficou ansioso. Isso vai causar vai ter, né, não vai, o seu organismo, ele não vai produzir, não vai transportar esse sangue aos corpos cavernosos e esponjosos, né? Então, isso aí não é uma disfunção erétil. Então, é em decorrência de fatores externos, certo? E aí, atualmente, né, se usa muito medicamentos, e isso é um risco muito grande, porque a medicação ela deve ser prescrita por um médico e ainda assim fazer o acompanhamento, porque está relacionado aí com o sistema circulatório. Então, quando você toma de forma indiscriminada, isso pode trazer danos à saúde, ok? Vamos. Sistema genital feminino, nós temos os órgãos externos. Então, esses órgãos externos nós vamos ver aqui. Então, aqui, através da imagem, nós temos um monte de pubis, né? Que vai ser onde vai ficar o pelo. Clítoris, certo? Lábios maiores, lábios menores, entrada da vagina, abertura da uretra, por onde passa a urina, e o ânus, tá? Então, aqui nós temos a estrutura externa, certo? Vamos lá. Ímen. O que significa esse ímen? Gente, esse ímen é uma fina película que vai estar aqui, certo? Na entrada da vagina, né? Uma fina membrana localizada na entrada da vagina. E aí, o que acontece? Ela precisa apresentar, né, alguns orifícios, um ou mais, para quando vier a menstruação ter uma passagem. Caso contrário, vai precisar passar por uma pequena cirurgia para que haja o fluxo sanguíneo normal. Professor, e quando é que se perde, né, esse ímen? Geralmente na primeira relação sexual, tá? Outro fato importante, né? A sua ruptura nem sempre é acompanhada de sangramento. Então, assim, na primeira relação não houve sangramento. É porque não era virgem? Não era isso. Simplesmente porque esse rompimento ele pode causar sangramento ou não, tá? E em algumas mulheres
Esse ímen é muito frágil, porque pode se romper sem que tenha havido até a relação sexual. Ah, então não houve sangramento, não é virgem? Nada disso. Ó. Pode ser que ele tenha simplesmente já rompido. E em outros casos, o ímen é muito elástico e resistente e não se rompe mesmo após a relação, tá certo? Então, o que determina se é ou não virgem não é exatamente esse ímen, ok? E os órgãos internos? Então, esses órgãos é composto por vagina, útero, os ovários e a tuba uterina, tá? Então, eles são ricamente, o útero é ricamente vascularizado. Então, aqui nós vamos entender através da imagem. Então, aqui nós temos o útero, é isto aqui, canal vaginal, tuba uterina, ovário, é onde o óvulo vai ser produzido, tá? Os ovários são 2 pequenos órgãos localizados na região abdominal que tem a função de produzir hormônios femininos, como estrogênio e progesterona. No ovário também produz as células sexuais femininas, tá? Que é o que vai dar as características femininas. E aí essas células, elas ficam aqui na sua forma imatura, é chamada de ovócito. Então, quando eles estão se preparando, né, para começar a ovular, então eles são chamados de ovócitos. A partir do momento em que ele está maduro sexualmente, então ele vai vir se deslocar e vem para cá. E aí ele fica aguardando o momento da fecundação. Havendo esse momento da fecundação, ele vai se instalar aqui no útero. É quando o bebê vai se desenvolver. Ok? Ovulação. O que é essa ovulação? As células sexuais femininas encontram-se em estrutura chamada de folículo, localizadas dentro dos ovários, certo? Então, como eu falei, os ovócitos, eles vão estar na sua forma imatura. Quando ele está maduro, é chamado de ovulação, ou simplesmente óvulos, ok? Ó, aqui um outro exemplo. Então, aqui, né, ó, aqui é o ovário, onde vai ser produzido os que, gente? Quando ele está maduro sexualmente, né, os ovócitos, eles vão vir para cá, vão ficar aguardando a sua fecundação, tá certo? E aí ele vai ficar aqui, quando ele consegue ser fecundado, ele vai vir para cá. Então aqui, ó, o útero, isso aqui é chamado de endométrio, canal vaginal, certo? E aí, em geral, a mulher libera um ovócito a cada 28 dias. Normalmente existe a alternância dos ovários, ou seja, são 2, né? Um do direito e o esquerdo. Então, no mês direito, no outro, o esquerdo. Então, eles vão tendo essa alternância, certo? Menstruação, meninas, menstruação, o que é? Então, vamos lá. O ovário produziu aqui o óvulo, esse óvulo veio para cá e ficou aguardando ser fecundado. Não foi fecundado. E aí, o organismo começa a contrair. São chamadas aquelas cólicas que nós conhecemos direitinho como é. Então, é uma contração uterina para expelir aquilo que não tem mais serventia para o organismo. Então, ele libera juntamente com uma camada de células que o endométrio libera. É como se fosse uma limpeza, é feita uma limpeza do útero. Então, juntamente com esse óvulo não fecundado, mais o tecido do endométrio, né, que são restos de células, então isso vai causar esse sangramento, né, como eu falei anteriormente, é altamente vascularizado, ou seja, irrigado de sangue. Então, ele vai passar
que é chamado de menstruação, certo? Gente, qualquer dúvida me perguntem, tá? Entrem em contato, assistam um vídeo, façam as atividades e me mandem a foto, ok? Boa aula a todos!